Olá, bem-vindos. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host do EmpowerCast, o podcast sobre empoderamento, empresa, carreira, vida, um pouco de tudo, histórias para te fazer dar um próximo passo na vida, se tornar uma pessoa melhor e crescer. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo, Adilson. Vou deixar ele se apresentar melhor do que ninguém, mais conhecido por aí como Cortes dos Livros, e a gente vai contar essa história aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Não, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho do Adilson, que surgiu o Cortes. Hoje é tudo uma pessoa só, então agradeço muito esse espaço de levar aí o poder dos livros e como isso me transformou como pessoa, e eu estou tentando transformar outras pessoas com essa história. Então, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz. Me conta, quem era o Adilson antes dos cortes? Antes dos cortes, boa. Primeiro é assim, né? O Adilson, ele fez a minha carreira toda profissional foi em tecnologia, né? Então, assim, eu comecei como atendente telefônico, eu cuidava meu cliente era o Boticário na época. Então, eu era atendente telefônico, dava suporte ali pro Boticário, fiz minha carreira toda. Comecei atendente, depois virei programador, analista de negócios, coordenador, gerente de contas, gerente de projeto e fui seguindo, né? Fui tocando. E então, em resumo, era uma pessoa muito determinada profissionalmente, sempre busquei muito evoluir na carreira. E em 2020 apareceu aí os livros, falo que eu sou improvável, porque a leitura ela apareceu na minha vida em 2020. Antes eu lia só livros técnicos, assim, faculdade, pós, Obrigado. MBA. Obrigado, exatamente obrigado. Então eu não tinha esse prazer pela leitura, né? E, inclusive, nessa parte de ser obrigado, foi assim que eu comecei a ler. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu sou diretor de tecnologia de uma startup, do nicho do ramo automotivo, são os nossos clientes, né? E em 2020, o pessoal ali da direção falou, vamos fazer um estudo através dos livros. Era época de pandemia, sabe aquela época que não podia fazer nada, bem ali em março e tal. E a gente estava em casa, a gente queria aproximar mais a liderança, e o meu diretor na época falou, eu quero fazer um estudo, contratou uma professora, quero fazer um estudo através dos livros. A minha cabeça antes, né? Quem era o Adilson, a minha cabeça era, não é possível, eu tenho um monte de coisa para fazer. E agora eu vou ter que ler ainda. Esse era o Adilson antes dos livros, né? Enfim, fizemos esse estudo. Eu fui o último, éramos em 11 líderes. Eu fui o último a acabar. Eu demorei 4 meses para ler o primeiro livro. Foi um Mindset, Psicologia do Sucesso. Foi um parto. Eu não tinha prazer de ler. Eu era aquele cara chato mesmo. Falava, não é possível, cara. Amor, tem uma série de competências, uma série de entregáveis que eu tenho que fazer. Eu vou ter que ler ainda. Tá tomando meu tempo. Não, total. Meu, muito, muito, muito louco pensar nisso há 3 anos atrás, que era esse tipo de comportamento que eu tinha. Enfim, aí me descobri. O Mindset abriu, expandiu minha consciência, assim, o livro. Foi um parto, foi muito difícil conseguir. Você absorveu alguma coisa? Muito, não muito, muito. Foi muito importante na época para mim. Por quê? Aí vou entrar um pouquinho na minha história do como que isso foi tão importante ao ponto de existir o Cortes hoje. Em 2017, eu tive uma trombose na perna. Caramba. Cara, assim, do nada, não bebo, não fumo, bebo socialmente, mas nada assim, sabe? Vida saudável, sempre pratiquei esporte. E pum, tive uma trombose. Beleza, recuperação e tudo mais, vamos lá. E eu fiquei muito, assim, abalado mentalmente nesse exemplo, porque eu parei de fazer tudo que eu podia, né? Não podia mais praticar esporte, fiquei muito recluso, fiquei depressivo, então foi um período difícil. Quando chegou o livro meio que expandiu minha mente nesse sentido, porque eu tava meio que rotulando a uma identidade. Então, tipo assim, exemplo, eu sempre fui o cara que pratiquei esporte, então assim, cara, tirou o esporte, abrupto. Teve uma ruptura do esporte na minha vida. Aí eu falei, cara, acabei, né? O que eu faço agora, né? E o Mindset, ele trouxe essa visão de, tipo, do Mindset, que o livro fala sobre o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. O Mindset fixo é aquela pessoa que se identifica com algo e é aquilo só e acabou. Tem fixação. Tem fixação, não sai daquilo, não cresce. O Mindset de crescimento, ele já traz essa visão do tipo assim, tá, beleza, como é que eu ressignifico algumas coisas, como é que eu enxergo o famoso copo meio cheio e
pô, beleza, foi um momento, tá, ok, vamos seguir em frente. Então ele abriu minha mente e foi essencial naquele momento, porque era o que eu precisava realmente, porque eu estava ainda me recuperando desse episódio de saúde, e o Mindset veio, ele abriu, ele falou, cara, não... E eu era uma pessoa muito Mindset fixo, ao ponto de reclamar que por que eu vou ter que ler no trabalho, né? Então eu era total Mindset fixo, total. E aí o livro abriu, expandiu. Porque ele falou, não é isso, você tem que ter uma mentalidade de crescimento, olhar pra frente. Então, dali começou. Aí eu comecei, próximo. Aí fui indo, aí não parei mais, não parei até hoje. Então, o Adilson antes era um cara de mindset fixo. Sim. Totalmente, assim, apesar de ser determinado, algumas crenças... enraizadas. Então o Mindset veio para desmembrar isso, sabe? Desatar o nó. Então aí foi quando surgiu toda essa história. E aí depois dessa leitura eu falei, comecei a ler muito. E aí que surgiu o Cortes. Eu falei, como é que eu... tava numa pegada muito boa de leitura, porque o primeiro demorou 4 meses, depois eu fui melhorando, né? Eu falei, cara, tá escapando conhecimento aqui. Eu não tô conseguindo reter. Eu tava numa rotina muito louca de leitura já. Lê, mas não processa. Eu falei, cara, como é que eu absorvo mais o conhecimento, né? E foi quando surgiu o Cortes. Eu falei, tá, beleza. Eu preciso absorver mais. Eu falei, bom, eu peguei um dia, eu falei, eu vou colocar aqui um Google Docs, alguma coisa assim. Eu vou fazer o meu resumo, minha resenha, guardar as partes importantes, como se fosse uma reflexão da própria leitura. Vou reservar esse tempo. Aí no dia eu falei, tá, mas eu vou fazer no Google Docs ou vou pôr pro mundo? Aí entrou um pouquinho da minha essência, pô, tô há 12 anos na liderança, ajudando pessoas, tento na minha essência ajudar as pessoas a se desenvolverem, melhorar durante a jornada. Aí eu falei, o Cortes pode ser uma semente, né, de ajudar as pessoas durante a jornada. O que eu fazia no CLT, eu resolvi fazer no digital. Sim. Então eu falei, não, vou pôr pro mundo. E aí tava numa época, isso foi em agosto de 2021. Falava-se muito sobre corte de podcast. Corte, ainda foi tem. Quando lançou os cortes, quando lançou os cortes. Exato, eu falei, tá, deixa eu ver, vou procurar do livro, né? Será que tem um corte do livro? Alguém tá fazendo isso? Fui dar uma pesquisada, fiz um benchmark rápido ali no Instagram. Eu falei, tem 2 pessoas fazendo com consistência e tal, mas eu falei, pô, tem 2, cabe mais um. Se tem 2, cabe 3, né? Sim. E aí eu falei, vou criar. Aí criei o @ Corte dos Livros, estava liberado, salvei e falei, beleza, acho que eu vou seguir por isso. E aí entra numa parte minha muito de disciplina e determinação. Comecei a postar. Comecei a fazer os resumos dos meus livros, criar os cortes, porque o corte nada mais é do que? É um trecho que eu gostei muito. Sim. Então eu leio o livro, eu gostei muito daquele trecho. Então aonde que chega no reter conhecimento? Eu leio, aí eu grifo, beleza, o livro acabou. Aí eu vou preparar o conteúdo. Eu leio de novo. Aí eu vou preparar, como eu falei, eu digito aquele trecho. Então eu tô lendo pela 3ª vez. No dia de postar, que é o dia que vai pro feed, eu tô lendo pela 4ª vez. Então o Cortes, além de ele ter essa ideia de passar o conhecimento para frente, é uma maneira de eu reter mais o conhecimento. Memorizou, né? Memorizei. Minimamente eu li por 4 vezes aquilo. Então acho que foi isso, assim, sabe? Foi uma ideia de jogar pro mundo, levar o poder, porque, cara, pode ser que tenha outras pessoas igual eu. Sim. Né? Tipo, que precisa... talvez não tenha essa percepção do poder que tem no livro. Eu acho que a maioria não tem, né? A maioria não tem. O brasileiro não lê, né? A média de leitura do brasileiro é muito. E quem lê, joga a média pra cima, né? Sim. Então, é muito baixa. É muito baixa, exatamente. Então, foi isso. Vamos passar o conteúdo pra frente e começou a dar certo. E aí, como eu sou muito consistente, o algoritmo gosta de mim. Ele gosta, né? O algoritmo gosta. Esse cara tá aqui todo dia, né? Vamos entregar mais. E aí começou uma espiral, sabe? Começou a dar certo, a galera começou a chegar, novas pessoas. E essa consistência foi assim, você começou a acompanhar, porque assim, também, junto do boom dos cortes, acho que teve um boom também do marketing digital. Sim. Você começou a dar uma aprofundada nisso, a estudar isso, ou assim, não, vou fazer, porque para mim é importante estar aqui, e aí disso gerou essa consistência? Tá. Não, eu não tive essa... No momento que eu criei, eu não tive essa visão de negócio. Foi tipo assim, eu vou passar realmente a mensagem para frente. Eu sou disciplinado, eu falei, eu vou postar com frequência, não vai ter conversa, tipo, eu sou assim.
E aí gerou... Eu não conhecia marketing digital, não conhecia nada disso. Fiz minha carreira toda no Incorp, né? Então Sim. não é minha praia. Sim. Até hoje não é minha praia, né? Mas foi muito do tipo assim, se eu ajudar uma pessoa com aquele trecho, já tá bom. Já valeu. É isso. Essa foi a minha ideia no começo, né? Então teve 2 pontos, ajudar o próximo e reter conhecimento. Então esse foi os grandes pilares aí do nascimento do Cortes. Até a próxima. Volto na semana que vem.